Deus é, desde suas origens, a divindade central nas religiões abraâmicas, preponderantes na cultura ocidental e na lusófona, da qual derivam-se, entre outras, três das mais influentes religiões da atualidade, explicitamente o cristianismo, o judaísmo e o islã. Deus é notoriamente definido em modernidade segundo as perspectivas de tais religiões monoteístas, sobretudo no Ocidente. Contudo, nas religiões não abraâmicas, com destaque nas religiões orientais, a ideia de existência, as definições e formas de compreensão dos deuses, Deus em uma perspectiva monoteísta quando presente, por vezes assumem formas significativamente distintas, encontrando-se tais distinções também em praticamente todas as sociedades e grupos pré-abraâmicos já existentes bem como em grupos contemporâneos, contudo daqueles isolados, variando desde as primitivas formas de crença pré-clássicas provenientes das tribos da antiguidade ou das formas oriundas de culturas ameríndias pré-colombianas até os dogmas de várias religiões modernas menos expressivas, contudo igualmente difundidas. Segundo as perspectivas abraâmicas, as doravante enfocadas, Deus é, muitas vezes, expressado como o Criador e Senhor do Universo. Teólogos têm relacionado uma variedade de atributos utilizados para estabelecer as várias concepções de Deus. Os mais comuns entre essas incluem onisciência, onipotência, onipresença, benevolência ou bondade perfeita, simplicidade divina, zelo, sobrenaturalidade, transcendentalidade, eternidade e existência necessária. Deus também tem sido compreendido como sendo incorpóreo, um ser intangível com personalidade divina e justa, a fonte de toda a obrigação moral, em suma, o maior existente. 2. Tais atributos foram todos, anteriormente, defendidos em diferentes graus pelos filósofos teológicos judeus, cristãos e muçulmanos, incluindo-se, entre eles, Rambam, 3 Agostinho de Hipona, 13 A.L. Ghazali, 4 respectivamente. Muitos filósofos medievais notáveis desenvolveram argumentos para a existência de Deus, 4 intencionando, entre outros, elucidar as aparentes contradições decorrentes de muitos destes atributos quando justapostos. Etimologia e uso. Ver artigo principal. Deus, palavra, tanto a forma capitalizada do termo Deus quanto sua forma minúscula, que simboliza divindades, deidades em geral, tem origem no termo latino Deus, significando divindade ou deidade. O português é a única língua românica neolatina que manteve o termo em sua forma nominativa original, com o final do substantivo em us, diferindo-se assim do espanhol Deus, francês Dio, italiano Dio, e do romeno, que distingue o criador monoteísta, do moneseu, dizeu, um ser idolatrado. Os termos latinos Deus e Divus, assim como o grego igual divino, descendem do proto-indo-europeu deivos igual brilhante / celeste, termo esse encerrando a mesma raiz que Deus, a divindade principal do panteão indo-europeu, igualmente cognato do grego, Zeus. Na era clássica, o vocábulo em latim era uma referência generalizante a qualquer figura endeusada e adorada pelos pagãos. Em um mundo dominado pelas religiões abraâmicas, com destaque ao cristianismo, o termo é usado odiernamente com sentido mais restrito, designando uma e única deidade, em frases e slogans religiosos tais como Deus sit vobiscum, variação de Dominus sit vobiscum, o Senhor esteja convosco. No título do hino litúrgico católico Te Deum, proveniente de Te Deum laudamos, a vós, ó Deus, louvamos. Mesmo na expressão que advém da tragédia grega Deus ex machina, de Públio Virgílio, Dabit Deus is quoque finem, que pode ser traduzida como Deus trará um fim a isto, e no grito de guerra utilizado no Império Romano tardio e no Império Bizantino, nobiscum Deus, Deus está conosco, assim como o grito das cruzadas Deus vult, que, em português, traduz-se por assim quer Deus, ou esta é a vontade de Deus, verifica-se tal sentido restrito. Em latim, existiam as expressões interjectivas o Deus meus e mi Deus, delas derivando as expressões portuguesas, ó, meu Deus, a, meu Deus, e Deus meu. De é uma das formas flexionadas ou declinadas de Deus no latim. É usada em expressões utilizadas pelo Vaticano, como as organizações católicas apostólicas romanas Opus Dei, obra de Deus, sendo obra oriunda de opera, Agnus Dei, Cordeiro de Deus, e Dei Gratia, pela graça de Deus.
Geralmente trata-se do caso genitivo, de Deus, mas é também a forma plural primária adicionada à variante de. Existe outro plural, de, e a forma feminina de, deusas. A palavra Deus, através da forma declinada dei, é a raiz de deísmo, panteísmo, paneteísmo e politeísmo, e ironicamente referem-se todas a teorias na qual qualquer figura divina é ausente na intervenção da vida humana. Essa circunstância curiosa originou-se do uso de deísmo nos séculos 17 XVII como forma contrastante do prevalecente teísmo. Teísmo é a crença em um Deus providente e interferente. Seguidores dessas teorias, e ocasionalmente seguidores do panteísmo, podem vir a usar, em variadas línguas, especialmente no inglês, o termo Deus ou a expressão o Deus The God, para deixar claro de que a entidade discutida não trata-se de um Deus teísta. Arthur C. Clarke usou-o em seu romance futurista, 3001, The Final Odyssey. Nele, o termo Deus substituiu God no longínquo século X, pois God veio a ser associado com fanatismo religioso. A visão religiosa que prevalece em seu mundo fictício é o deísmo. São Jerônimo traduziu a palavra hebraica Elohim para o latim como Deus. A palavra pode assumir conotações negativas em algumas conotações. Na filosofia cartesiana, a expressão Deus deceptor é usada para discutir a possibilidade de um Deus malévolo que procura iludir-nos. Esse personagem tem relação com um argumento cético que questiona até onde um demônio ou espírito mal teria êxito na tentativa de impedir ou subverter o nosso conhecimento. Outra é Deus ociosus, Deus ocioso, um conceito teológico para descrever a crença no Deus criador que se distancia do mundo e não se envolve em seu funcionamento diário. Um conceito similar é Deus absconditus, Deus absconso ou escondido, de São Tomás de Aquino. Ambas referem-se a uma divindade cuja existência não é prontamente reconhecida nem através de contemplação nem via exame ocular de ações divinas in loco. O conceito de Deus ociosus frequentemente sugere um Deus que extenuou-se da ingerência que tinha neste mundo e que foi substituído por deuses mais jovens e ativos que efetivamente se envolvem, enquanto Deus abscondido sugere um Deus que conscientemente abandonou este mundo para ocultar-se a algures. A forma mais antiga de escrita da palavra germânica Deus vem do Codex Argenteus cristão do século VI. A própria palavra inglesa é derivada da proto-germânica Oan. A maioria dos linguistas concordam que a forma reconstruída da proto-indo-europeia, o toemi, foi baseada na raiz ao, que significa também chamar ou invocar. 5. A forma capitalizada Deus foi primeiramente usada na tradução gótica vulfila do Novo Testamento, para representar o grego theos. Na língua inglesa, a capitalização continua a representar uma distinção entre o Deus monoteísta e os deuses do politeísmo. 6. Apesar das diferenças significativas entre religiões como o cristianismo, islamismo, hinduísmo, a fé Bahá'í e o judaísmo, o termo Deus permanece como uma tradução inglesa comum a todas. O nome pode significar deidades monoteísticas relacionadas ou similares, como no monoteísmo primitivo de Akhenaton ou zoroastrismo. Nome ver artigo principal. Nomes de Deus. A palavra latina Deus, em inglês God, bem como suas traduções em outras línguas, a exemplo em grego, em eslavo, Ishvara em sânscrito, ou Allah em árabe, são, normalmente, usadas para toda e qualquer concepção. O mesmo acontece no hebraico El, mas, no judaísmo, Deus também é utilizado como nome próprio, o tetragrama Ivo, que acredita-se referir-se à origem enoteística da religião. Na Bíblia, quando a palavra Senhor está em letras maiúsculas, isto significa que a palavra representa o tetragrama específico. 7. Deus também pode ser reverenciado por nomes próprios que enfatizem a natureza pessoal de si em correntes monoteísticas do hinduísmo, alguns remontando a referências primitivas, como Krishna Vasudeva na Bhagavata, posteriormente Vishnu Yari. 8. Ou mesmo mais recentemente, caso do termo Shakti. É difícil desenhar uma linha entre os nomes próprios e epítetos de Deus, como os nomes e títulos de Jesus no Novo Testamento, os nomes de Deus no Corão, Alcorão ou Corão, e as várias listas com milhares de nomes de Deus, a citar-se a lista de títulos e nomes de Krishna, no Vishnuísmo.
Nas religiões monoteístas atuais, a citarem-se o cristianismo, judaísmo, zoroastrismo, islamismo, sikhismo e a fé Bahá'í, o termo Deus refere-se à ideia de um ser supremo, infinito, perfeito, criador do universo, que seria a causa primária e o fim de todas as coisas. Os povos da Mesopotâmia o chamavam pelo nome, escrito em hebraico como o tetragrama Iv, que quer dizer Yahvé, que muitos pronunciam em português como Jeová. Mas, com o tempo, deixaram de pronunciar o seu nome diretamente, apenas se referindo a ele por meio de associações e abreviações, ou através de adjetivos como o Senhor, o Salvador, o Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, o Criador ou Supremo, o Deus de Israel, ou títulos similares. Um bom exemplo desse tipo de associação entre Deus e suas características ou ações, bem como da expressão do relacionamento dos homens com Deus, ainda fazem-se explícitas em alguns nomes e expressões hebraicas, como Rafael, curado, Raf, por Deus, El, e árabes, por exemplo em Abdallah, servo, Abd, de Deus, Alá. Muitas traduções das Bíblias cristãs grafam a palavra, opcionalmente, com a inicial em maiúscula, ou em versalete, Deus, substituindo a transcrição referente ao tetragrama, Iv, conjuntamente com o uso de Senhor em versalete, para referenciar que se tratava do impronunciável nome de Deus, que, na cultura judaica, era substituído pela pronunciada Onad. As principais características deste Deus Supremo seriam a onipotência, poder absoluto sobre todas as coisas, a onipresença, poder de estar presente em todo lugar, e a onisciência, poder de saber tudo, a onibenevolência, poder da bondade infinita. Essas características foram reveladas aos homens através de textos contidos nos livros sagrados, quais sejam o Bhagavad Gita, dos hinduístas, o Tipitaka, dos budistas, o Tanakh, dos judeus, o Avesta, dos zoroastrianos, a Bíblia, dos cristãos, o Livro de Mórmon, dos santos dos últimos dias, o Alcorão, dos islâmicos, o Guru Granth Sahib dos Sikhs, o Kitab-i-Aqdas, dos Bahá'ís, o Evangelho do Monstro do Espaguete Voador dos ensinamentos do pastafarianismo. Esses livros relatam histórias e fatos envolvendo personagens supostamente escolhidos para testemunhar e transmitir a vontade divina na terra ao povo de seu tempo, tais como Abraão e Moisés, na fé judaica, cristã e islâmica; Zoroastro, na fé zoroastriana; Krishna, na fé hindu; Buda, na fé budista; Jesus Cristo, na fé cristã e islâmica; Maomé, na fé islâmica; Guru Nanak, no sikhismo; Babi Ba'Ullah, na fé Bahá'í. A existência de Deus. Ver artigo principal. Existência de Deus há milênios. A questão da existência de Deus foi levantada dentro do pensamento do homem. As principais correntes filosóficas que investigam e procuram dar respostas para a questão são: deísmo, doutrina que considera a razão como a única via capaz de nos assegurar da existência de Deus, rejeitando, para tal fim, o ensinamento ou a prática de qualquer religião organizada. O deísmo é uma postura filosófica religiosa que admite a existência de um Deus criador, mas rejeita a ideia de revelação divina. Percentagem de pessoas que, em 2005, na Europa, afirmaram acreditar em Deus. Os países da Europa Oriental de maioria ortodoxa, como Grécia e Romênia, ou muçulmana, Turquia, apresentam percentagens mais elevadas. Teísmo. O teísmo é um conceito que surgiu no século XVII. 9 contrapõe-se ao ateísmo, deísmo e panteísmo. O teísmo sustenta a existência de um Deus, oposto ao ateísmo, ser absoluto transcendental, contra o panteísmo, pessoal, vivo, que atua no mundo através de sua providência, mantendo-o, contra o deísmo. No teísmo, a existência de um Deus pode ser provada pela razão e por evidências empíricas, prescindindo da revelação, mas não a negando, contudo. Seu ramo principal é o teísmo cristão, que fundamenta sua crença em Deus e na sua revelação sobrenatural através da Bíblia. Teísmo agnóstico. Existe ainda o teísmo agnóstico, que é a filosofia que engloba tanto o teísmo quanto o agnosticismo. Um teísta agnóstico é alguém que admite não poder ter conhecimento algum acerca de Deus, mas decide acreditar em Deus mesmo assim. A partir do teísmo se desenvolve a teologia, que é encarada principalmente, mas não exclusivamente, do ponto de vista da fé.
embora tenha suas raízes no teísmo, pode ser aplicada e desenvolvida no âmbito de todas as religiões. Não deve ser confundida com o estudo e codificação dos rituais e legislação de cada credo. Agnosticismo. Dentro da visão agnóstica, não é possível provar racional e cientificamente a existência de Deus, como também é igualmente impossível provar a sua inexistência. O agnóstico pode ser teísta ou ateísta, dependendo da posição pessoal de acreditar, sem certeza, na existência ou não de divindades. Ateísmo. O ateísmo engloba tanto a negação da existência de divindades quanto a simples ausência da crença em sua existência. Em resumo, podem-se distinguir 3 linhas centrais de pensamento. Entre os teístas, além das revelações oriundas de livros considerados sagrados, como a Bíblia, muitos argumentam que pode-se conhecer Deus e suas qualidades observando a natureza e suas criações. Argumentam que existem evidências científicas suficientes que inequivocamente implicam uma fonte de energia ilimitada, e que esta seria o criador da substância do universo. Alegam que, observando a ordem, o poder e a complexidade da criação, tanto macroscópica quanto microscópica, podem inequivocamente concluir pela existência de Deus. Como exemplo, uma das correntes cristãs que defendem tal posição é a dos protestantes norte-americanos engajados no movimento do desenho inteligente. William Davis, que é um dos defensores dessa linha de pensamento. Para vários ateístas e agnósticos, a situação é diferente. Para a maioria desses, a definição de Deus, conforme proposta pelos teístas, se faz por sentença não testável frente a um mundo natural, que segue seu curso, seguindo regras inexoráveis. E, nesses termos, Deus é sustentado apenas por fé, não havendo razão física natural que permita decisão racional ou a favor ou contra sua existência. Citam, não raramente, a fim de corroborar seu posicionamento, a postura similar adotada pela ciência moderna, a de que Deus, transcende, aos tubos de ensaio, e que, por tal não se pode entrar empiricamente nos méritos daquele, Adotam, em essência, o posicionamento definido pela ciência, sendo Marcelo Gleiser um dos defensores dessa linha de pensamento. Há, ainda, os que vão além, e afirmam que a situação inicial se inverte. Para alguns ateístas, a análise fria do universo e do que nele e na Terra ocorre mostra-nos, claramente, que não há um Deus ou mesmo outra deidade onipotente qualquer atrelados. Segundo essa corrente de pensamento, o universo, se fosse projetado e concebido por um ser onipotente, onisciente, justo e paternal, como geralmente definido pelos teístas, teria, certamente, características muito distintas das cientificamente observadas. Richard Dawkins é um dos mais famosos defensores dessa linha de pensamento. Concepções de Deus. Ver artigo principal. Concepções de Deus. Detalhe da Capela Sistina, fresco Criação do Sol e da Lua, por Michelangelo, completado em 1512. As concepções de Deus variam amplamente. Filósofos e teólogos têm estudado inúmeras concepções de Deus desde o início das civilizações, focando-se sobretudo nas concepções socializadas ou institucionalizadas, já que concepções de Deus, formuladas por pessoas individuais usualmente, variam tanto que não há claro consenso possível sobre a natureza de Deus. As concepções abraâmicas de Deus incluem a visão cristã da Trindade, a definição cabalística de Deus do misticismo judaico e os conceitos islâmicos de Deus. As religiões indianas diferem no seu ponto de vista do divino. Pontos de vista de Deus no hinduísmo variam de região para região, seita e de casta, que vão desde as monoteístas até as politeístas, sendo ponto de vista sobre Deus no budismo praticamente não teísta. Nos tempos modernos, mais alguns conceitos abstratos foram desenvolvidos, tais como teologia do processo e teísmo aberto. O filósofo francês contemporâneo Michel Henry tem proposto, entretanto, uma definição fenomenológica de Deus como a essência fenomenológica da vida. Doutrina espírita considera Deus a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, eterno, imutável, imaterial, único, onipotente e soberanamente justo e bom. Reconhece a inexorabilidade das leis naturais, contudo todas as leis da natureza são leis divinas, pois Deus é seu autor. Martinismo. Nesta doutrina, podemos encontrar no livro Corpus Hermeticum a seguinte citação:
Vejo o todo, vejo-me na mente. No céu eu estou, na terra, nas águas, no ar. Estou nos animais, nas plantas. Estou no útero, antes do útero, após o útero, estou em todos os lugares. Teosofia, baseada numa interpretação não ortodoxa das doutrinas místicas orientais e ocidentais, afirma que o universo é, em sua essência, espiritual, e o homem é um ser espiritual em progresso evolutivo cujo ápice é conhecer e integrar a realidade fundamental, que é Deus. Algumas pessoas especulam que Deus ou os deuses são seres extraterrestres. Muitas dessas teorias sustentam que seres inteligentes provenientes de outros planetas visitaram a Terra no passado e influenciaram no desenvolvimento das religiões. Alguns livros, como o livro Eram os Deuses Astronautas, de Erich von Däniken, propõem que tanto os profetas como também os messias foram enviados ao nosso mundo com o objetivo exclusivo de ensinar conceitos morais e encorajar o desenvolvimento da civilização. Especula-se também que toda a religiosidade do homem criará no futuro uma entidade chamada Deus, a qual emergirá de uma inteligência artificial. Arthur Charles Clarke, um escritor de ficção científica, disse em uma entrevista que pode ser que nosso destino nesse planeta não seja adorar a Deus, mas sim criá-lo. Vários pensadores de renome e muitos não tão conhecidos especulam que as religiões e mitos são derivados do medo. Medo da morte, medo das doenças, medo das calamidades, medo dos predadores, medo de um inferno eterno, ou mesmo medo do desconhecido. Com o passar do tempo, essas religiões foram subjugadas sob a tutela das autoridades dominantes, as quais se transformaram em governantes divinos ou enviados pelos deuses. Nessa linha de raciocínio, a religião é vista simplesmente como um meio para se dominar a massa que se vale das fraquezas humanas intrínsecas. Napoleão Bonaparte disse: o povo não precisa de Deus, mas precisa de religião, afirmando em essência que a massa necessita de uma doutrina que lhe discipline e lhe estabeleça um rumo, sendo que Deus é um detalhe meramente secundário, o meio para um fim. Abordagens teológicas. Ver artigo principal. Teologia. Teólogos e filósofos atribuíram um número de atributos para Deus, incluindo onisciência, onipotência, onipresença, amor perfeito, simplicidade, e eternidade e de existência necessária. Deus tem sido descrito como incorpóreo, um ser com personalidade, a fonte de todas as obrigações morais, e concebido como um melhor ser existente. Estes atributos foram todos atribuídos em diferentes graus por acadêmicos judeus, cristãos e muçulmanos desde épocas anteriores, incluindo Santo Agostinho, 3 A.L. Ghazali e 4 e Maimônides. 3. Muitos argumentos desenvolvidos por filósofos medievais para a existência de Deus. 4. Buscaram compreender as implicações precisas dos atributos divinos. Conciliar alguns desses atributos gerou problemas filosóficos e debates importantes. A exemplo, a onisciência de Deus implica que Deus sabe como agentes livres irão escolher para agir. Se Deus sabe isso, a aparente vontade deles pode ser ilusória, ou o conhecimento não implica predestinação, e se Deus não sabe, então não é onisciente. 11. Nos últimos séculos, tem-se visto, na filosofia, vigorosas perguntas acerca dos argumentos para a existência de Deus, propostas por filósofos tais como Immanuel Kant, David Hume e Anthony Flew. Mesmo Kant, embora considerasse que o argumento de moralidade era válido, fez várias críticas aos usuais argumentos empregados. A resposta teísta tem sido, usualmente, fundada em argumentos como os de Alvin Plantinga, que afirmam que a fé é adequadamente básica, ou em argumentos, como Richard Swinburne, fundados na posição evidencialista. 12. Alguns teístas concordam que nenhum dos argumentos para a existência de Deus são vinculativos, mas alegam que a fé não é um produto da razão, mas exige risco. Não haveria risco, dizem, se os argumentos para a existência de Deus fossem tão sólidos quanto as leis da lógica, uma posição assumida por Pascal bem ao estilo: o coração tem razões que a razão não conhece. 13. A maior parte das grandes religiões considera Deus não como uma metáfora, mas um ser que influencia a existência de cada um no dia a dia. Muitos fiéis acreditam na existência de outros seres espirituais, e dão-lhes nomes como anjos, santos, djinni, demônios, e devas.
Teísmo e deísmo. O teísmo sustenta que Deus existe realmente, objetivamente e independentemente do pensamento humano. Sustenta que Deus criou tudo, que é onipotente e eterno, e é pessoal, interessado, e responde às orações. Afirma que Deus é tanto imanente e transcendente, portanto, Deus é infinito e de alguma forma, presente em todos os acontecimentos do mundo. A teologia católica sustenta que Deus é infinitamente simples, e não está sujeito involuntariamente ao tempo. A maioria dos teístas asseguram que Deus é onipotente, onisciente e benevolente, embora esta crença levante questões acerca da responsabilidade de Deus para com o mal e sofrimento no mundo. Alguns teístas atribuem a Deus uma autoconsciência ou uma proposital limitação da onipotência, onisciência ou benevolência. O teísmo aberto, pelo contrário, afirma que, devido à natureza do tempo, a onisciência de Deus não significa que a divindade pode prever o futuro. O teísmo é por vezes utilizado para se referir, em geral, para qualquer crença em um deus ou deuses, ou seja, politeísmo ou monoteísmo. 14.15 O deísmo afirma que Deus é totalmente transcendente. Deus existe, mas não intervém no mundo para além do que era necessário para criá-lo. Em vista desta situação, Deus não é antropomórfico, e não responde literalmente às orações ou faz milagres acontecerem. É comum no deísmo a crença de que Deus não tem qualquer interesse na humanidade e pode nem sequer ter conhecimento dela. O pandeísmo e o panendeísmo, respectivamente, combinam as crenças do deísmo com o panteísmo ou paneteísmo. Posições científicas e críticas a respeito da ideia de Deus. Stephen Jay Gould propôs uma abordagem dividindo o mundo da filosofia no que ele chamou de magistérios não sobrepostos. Nessa visão, as questões do sobrenatural, tais como as relacionadas com a existência e a natureza de Deus, são não empíricas e estão no domínio próprio da teologia. Os métodos da ciência devem ser utilizados para responder a qualquer questão empírica sobre o mundo natural, e a teologia deve ser usada para responder perguntas sobre o propósito e o valor moral. Nessa visão, a percepção de falta de qualquer passo empírico do magistério do sobrenatural para eventos naturais faz da ciência o único ator no mundo natural. 16. Outro ponto de vista, exposto por Richard Dawkins, é que a existência de Deus é uma questão empírica, com o fundamento de que um universo com Deus seria um tipo completamente diferente de um universo sem Deus, e poderia ser uma diferença científica. 17. Carl Sagan argumentou que a doutrina de um criador do universo era difícil de provar ou rejeitar e que a única descoberta científica concebível que poderia trazer desafio seria um universo infinitamente antigo. 18. Stephen Hawking argumenta que, em vista das recentes descobertas e avanços da ciência, sobretudo na área da cosmologia, a existência de um Deus responsável pela existência e pelos eventos do universo mostra-se não apenas desnecessária, mas também altamente improvável, para não dizer incompatível. Antropomorfismo. Ver artigo principal. Antropomorfismo. Pascal Boyer argumenta que, embora exista uma grande variedade de conceitos sobrenaturais encontrados ao redor do mundo, em geral seres sobrenaturais tendem a se comportar tanto como as pessoas. A construção de deuses e espíritos como as pessoas é um dos melhores traços conhecidos da religião. Ele cita exemplos de mitologia grega, que é, na sua opinião, mais como uma novela moderna do que outros sistemas religiosos. 19. Bertrand du Castel e Timothy Jurgensen demonstram através de formalização que o modelo explicativo de Boyer corresponde ao que a epistemologia física faz ao trabalhar com entidades não diretamente observáveis como intermediários. 20. O antropólogo Stewart Guthrie afirma que as pessoas projetam características humanas sobre os aspectos não humanos do mundo, porque isso os torna mais familiares e por tal compreensíveis. Sigmund Freud também sugeriu que os conceitos de Deus são projeções de um pai. 21. Da mesma forma, Emile Durkheim foi um dos primeiros a sugerir que os deuses representam uma extensão da vida social humana para incluir os seres sobrenaturais. Em linha com esse raciocínio, o psicólogo Matt Rossano afirma que quando os humanos começaram a viver em grupos maiores, eles podem ter criado os deuses como um meio de garantir a moralidade. Em pequenos grupos, a moralidade pode ser executada por forças sociais, como a fofoca ou a reputação.
No entanto, é muito mais difícil impor a moral usando as forças sociais em grupos muito maiores. Ele indica que, ao incluir sempre deuses e espíritos atentos, os humanos descobriram uma estratégia eficaz para a contenção do egoísmo e a construção de grupos mais cooperativos. 22. O anarquista Mikhail Bakunin faz uma crítica à ideia de Deus, posicionando como sendo uma ideia criada pelas elites, reis, senhores de escravos, senhores feudais, sacerdotes, capitalistas etc., que busca justificar a sociedade autoritária, projetando, ideologicamente, as relações de dominação para o universo como um todo. Deus como senhor ou rei, e o universo como escravo ou súdito. A ideia de Deus serviria, segundo ele, como um mero instrumento de dominação cuja função seria fazer os dominados aceitarem sua exploração como se fosse um fato natural, cósmico e eterno, ou seja, um fato do qual não podem fugir. Nota: este artigo é sobre Deus de uma perspectiva monoteísta. Veja Divindade para informações do ponto de vista não monoteísta. Veja também o artigo Deidade. Para outros significados da palavra, veja Deus, desambiguação.